Galera, é o seguinte, todos nós já sabemos que God of War é um dos principais exclusivos da Sony, e quando o assunto é esse, a empresa investe pesado em todos os sentidos nos seus jogos para que eles se tornem o motivo da compra de seus consoles. E isso não foi diferente com o PSP, o console portátil com um poder gráfico parecido com o do PlayStation 2. O console recebeu 2 títulos da franquia, e hoje a gente vai ver se o PSP foi ao limite com o segundo deles, God of War Ghost of Sparta. Mesmo o jogo tendo seus gráficos adaptados para um portátil, ele traz diversos elementos do segundo título da franquia, que é dito por muitos como um dos jogos mais pesados do PS2, e muitas das vezes aqui ele consegue elevar esses elementos a um outro patamar. E é isso que a gente vai destrinchar no vídeo de hoje. Por isso, não se esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia, e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. E agora sim, vamos conhecer o possível jogo que tem um dos melhores gráficos do PSP. God of War Ghost of Sparta foi um jogo desenvolvido pela Rare at Dawn e não pela Santa Monica Studios, como é um praxe. Isso, de certa forma, deu uma nova cara para o game em alguns aspectos bem sutis, mas a sua essência permanece. Na história, a gente controla Kratos em eventos que acontecem entre o primeiro e o segundo game da saga. Aqui, ele resolve ir atrás do seu irmão, que está no domínio do deus da morte, Thanatos, e foi levado até lá pelo deus da guerra, Ares, por ordem de Zeus, quando ambos ainda eram bem pequenos, para poder evitar que uma profecia se cumpra e traga a destruição do Olimpo. A jornada de Kratos nesse jogo então acaba sendo muito mais pessoal e menos grandiosa que nos 2 primeiros games, e é interessante ver como isso reflete em alguns aspectos aqui. Podemos falar, por exemplo, em como os grandes deuses do Olimpo dão espaço a um deus menos falado como principal vilão, nesse caso o Thanatos. O mesmo vale para demais inimigos que aparecem no jogo enquanto figuras mitológicas, como é o caso do Rei Midas, que perto de figuras como Ares ou Zeus é bem menos conhecido na mitologia. E inclusive, isso acaba refletindo até mesmo na proporção que o jogo traz para si, tendo cenários menores e mais fechados, aproveitando para poder explorar mais a origem do Kratos e trazendo uma proposta mais intimista. E como a gente está falando de um personagem sombrio, explorar sua origem não deveria ser diferente. Então ao longo do game vamos encontrando muita coerência nesse sentido que a gente vai desenvolver ainda aqui nesse vídeo, então fica ligado. Mas mesmo sendo feito para um portátil, o jogo é ambicioso e não deve em nada nas mecânicas básicas para as versões lançadas nos consoles de mesa, isso é, o PlayStation 2 ou até mesmo o PlayStation 3. Kratos ainda consegue desferir uma variedade bem grande de combos com direito a novos movimentos, explorar locais nas partes de plataforma que inclusive receberam novas mecânicas de jogabilidade e continua também resolvendo enigmas e enfrentando criaturas mitológicas. No meio disso tudo, a gente vai progredindo, aumentando a barra de vida e magia do personagem, liberando novas armas, assim como também desbloqueando novas habilidades e poderes para ele. Uma dessas habilidades, por exemplo, é a Tyr's Bane, que deixa a lâmina do protagonista em chamas enquanto você está segurando o botão R, por tempo limitado, o que deixa seus combos mais fortes e devastadores para poder dizer o mínimo, fazendo com que tenhamos possibilidades únicas tanto na eliminação de determinados inimigos, já que alguns só recebem dano com ela ativa, como também no acesso em certas partes do cenário, que para terem uma passagem liberada, essa habilidade precisa estar ativa. Então ter sido lançado para um portátil não diminui em nada o poder da saga, muito pelo contrário, isso só reforça que ela é capaz de se adaptar em qualquer proposta sem perder a sua magnitude. Mas, no fim das contas, isso também reflete nos visuais. God of War Ghost of Sparta tem uma apresentação incrível e não deixa a desejar em nada para os jogos lançados no PS2. O PS2 é importante como comparativo porque é o poder mais próximo que a gente tem para comparar com o poder do PSP. Mas ainda assim, podemos dizer que Ghost of Sparta traz inclusive alguns elementos do God of War 3, lançado para o incrível PlayStation 3, e a gente vai mencionar eles aqui.
É o seguinte, é extremamente natural a gente se espantar com os gráficos de um game da franquia God of War. Até aí nenhuma novidade. Mas existem coisas que eu não esperava encontrar no PSP, então eventualmente podem surgir comparações com outros games da saga só para poder reforçar o incrível capricho encontrado aqui. Primeiro convém mencionar o protagonista. Surpreendentemente, o personagem apresenta uma modelagem melhor do que a encontrada no PlayStation 2, com uma maior construção de polígonos. Kratos possui contornos mais suavizados e naturais, além de se mostrar com texturas bem sólidas também. Sem contar que existem novas interações que vieram diretamente do game do PS3 e foram adaptadas para o poder do PSP. O personagem tem a capacidade de interagir com alguns elementos do cenário, como o sangue dos inimigos ou a água da chuva. E isso a gente encontra logo de cara, na primeira cena do game e no primeiro trecho de jogabilidade também, que é um cenário chuvoso, fazendo com que ele fique todo manchado durante as batalhas ou molhado por conta das tempestades. Ou os dois ao mesmo tempo, isso também pode acontecer. Para poder mostrar todos esses elementos, a variedade de cenários é boa. A gente viaja de Atlântida até Esparta, dentre outros locais, é claro, mas a gente pode citar essas duas cidades como as principais que a gente vai mais passar um certo tempo aqui. Mas no meio disso, muita coisa também vai acontecendo e vamos cruzando diversos outros ambientes. Então sim, a variedade é boa. Só que talvez nesse game você não ache a direção de arte tão interessante como o que foi visto em um God of War 2, por exemplo, porque ela não se compromete em ser deslumbrante como nos outros jogos da franquia. Aqui, a narrativa é pessoal e intimista demais para isso. Então a maioria dos cenários são bem construídos, com texturas extremamente bem polidas e detalhadas para o padrão do PSP, mas não é algo que impressione a nível de beleza nesse sentido, por serem muito sombrios. Muitos locais são escuros e saturados demais, e o trabalho de cores nas texturas ajuda muito nisso. Cientes das limitações do console, os desenvolvedores se empenharam muito em trabalhos de coloração da textura para poder ajudar na representação dos materiais, por exemplo, e de fato deu certo. Mas tudo isso faz parte da narrativa, a obra precisa fazer sentido, precisa ser coerente, e faz muito bem isso. Só que, claro, existem elementos que ajudam nessa construção e enriquecem esses ambientes. Quando chegamos em Esparta, por exemplo, vemos diversos NPCs nas ruas agindo naturalmente, ajudando em um novo aspecto de gameplay que traz um ar mais cinematográfico para o game e coloca a gente na pele do personagem apenas para poder caminhar e observar tudo ao nosso redor. Isso até então não tinha acontecido na franquia e foi introduzido aqui nesse game para o PSP. Nesse trecho vemos uma das melhores apresentações visuais do game inteiro, justamente por termos tantos elementos assim em tempo real, em conjunto com diversos efeitos visuais. Obviamente não se resume a isso, o jogo nos coloca em cenários que vemos muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Muitas das vezes é só a gente tirar o olho do protagonista um segundo para poder perceber que o ambiente está tomado de névoa, fumaça, lava e explosões, enquanto você está apenas focado em eliminar os inimigos. O fato da gente ter tantas coisas acontecendo em tempo real demanda muito do poder do console, e aí a gente já pode dar mérito tanto para o poder do PSP, como também para o trabalho de otimização por parte do desenvolvimento. Dentre esses elementos, a gente vê efeitos de partículas também, que para minha surpresa, eles aparecem com muito mais frequência do que o que eu esperava. Os efeitos de partícula também demandam muito do poder do console, e por isso eu fico tão surpreso. Vemos o efeito acontecendo com explosões, com tempestade mostrando a chuva caindo em tempo real no personagem e no cenário, inundando todo o local, isso também faz parte dos efeitos de partícula, e também na poeira, que pode ser vista em locais que encontramos feixes de iluminação volumétrica acontecendo, também para nossa surpresa. Só que não é apenas na iluminação volumétrica que o jogo surpreende, mas em todos os efeitos de luz e sombra possíveis, que podem ser gerados até mesmo com a abertura de uma caixa para repor sua magia, vida, orbes para upgrade ou ao desferir ataques com a lâmina, que podem gerar iluminação no ambiente também. Enfim, detalhando, o fato é que o game faz um trabalho muito bom na iluminação direta e consegue criar sombras duras muito competentes, inclusive com um bom refinamento nas bordas. Por isso, elas soam tão naturais. Mas a gente sabe do custo que isso gera para o console, então majoritariamente temos a iluminação indireta atuando, e ela faz isso sem medo e muito bem. Se algo não tem sombra criada por uma luz direta, vai ter por uma luz indireta. E como a ideia do jogo é ser mais sombrio, isso acaba ajudando muito para conseguir deixar os cenários mais macabros e, consequentemente, ajuda na atmosfera. É claro que é normal encontrarmos partes em que o efeito está acontecendo de maneira fake, assim como conversamos no vídeo do God of War 2, fazendo com que uma área seja modelada de forma mais clara ou mais escura para parecer que o efeito está acontecendo em tempo real, mas na verdade ele não está. Só que proporcionalmente,
De forma surpreendente, Ghost of Sparta faz um trabalho ainda melhor que God of War 2 na iluminação, por trazer o efeito em tempo real por muito mais vezes. Nesse caso, convém mencionar que Kratos consegue interagir com tudo isso quando está acontecendo em tempo real, mas se por exemplo, ao chegar em uma área sombreada e você não ver a modelagem do personagem mudar de tom, é porque aquela área não está recebendo a influência do efeito de verdade, então ele não está conseguindo interagir porque o efeito não está ali. Óbvio que para o padrão do PSP, isso não é um problema, muito pelo contrário. Além dele ser mais competente que God of War 2 nesse sentido, a gente precisa dar mérito mais uma vez para o empenho em que os desenvolvedores tiveram ao deixar os visuais desse jogo extremamente fechados no sentido técnico da coisa. E como ele tem essa facilidade em colocar o personagem para interagir principalmente com efeitos de iluminação, encontramos a sombra dele criada pela luz direta muito bem definida, mesmo que tenha alguns bugs de posicionamento, mas só o fato de estar presente num PSP a gente já tem que contar como mérito, né? E vemos também a iluminação indireta sendo criada no corpo dele por ele mesmo, deixando ele muito mais natural e sua modelagem melhor que a do segundo game da franquia, de forma surpreendente. Outro cenário para observarmos como o game se sai bem é sem sombra de dúvidas nas animações. Aqui encontramos as pré-renderizadas, quando não existe a interação do personagem com o jogador, e as que acontecem em tempo real, que normalmente ocorrem quando estamos em uma sequência de Quick Time Events, que também marcam sua presença aqui. Ambas fazem um excelente trabalho de expressões faciais e captura de movimentos. Inclusive, esse é um dos pontos que vemos no que a Rare Dawn se diferenciou do que o que a gente encontrava nos games produzidos para o PS2 da Santa Mônica. A forma como o protagonista se move é mais natural aqui. É como se a captura de movimentos estivesse mais completa ao mostrar a realização de um movimento do começo até o fim, como um rolamento, por exemplo. A animação é mais fluida e mais completa, por assim dizer. Já quanto às animações pré-renderizadas, mesmo que elas sejam mais bonitas do que as que acontecem em tempo real, na hora desses Quick Time Events, por exemplo, o jogo não se distancia muito da qualidade delas quando você está no momento de gameplay, o que faz com que a transição para os momentos em que você toma controle do personagem seja extremamente suave. Por fim, eu posso dizer que God of War Ghost of Sparta carrega o mesmo capricho na física dos seus jogos apresentados nos consoles de mesa. Tudo no cenário tem colisão, independente de ser quebrável ou não, e isso impressiona, como sempre, porque todo o ambiente é muito sólido, então naturalmente você vai encontrar o Kratos fazendo atrito nas paredes mesmo que você não consiga destruí-las. E, ao olhar a lista de títulos do PSP, eu não consigo encontrar um jogo que apresente efeitos de iluminação tão incríveis como esse, o colocando na lista de melhores gráficos do portátil sem sombra de dúvidas. E se tem uma coisa que eu não posso deixar de mencionar é a incrível adaptação dos controles para o PSP. God of War nos consoles de mesa sempre usou todos os botões sem o menor problema. E aqui no PSP a gente vê que essa adaptação foi muito bem feita. Existem diversas combinações de botões para poder executar alguma habilidade do personagem ou ativar alguma coisa. E isso é muito interessante porque essas combinações são fluidas e não atrapalham em nada na jogabilidade, como a gente vê em outros títulos do console portátil da Sony. Aqui, felizmente, esse não foi o caso, e isso é muito importante, já que God of War é extremamente fluido. E falando em fluidez, a gente precisa mencionar que a taxa de quadros por segundo, ela não consegue se manter em 60 quadros por segundo, existem diversas oscilações, mas isso é extremamente compreensível, porque esse daqui, sem sombra de dúvidas, foi um dos títulos que conseguiu levar o portátil da Sony ao limite. Para quem não tem ele, há uma versão remasterizada em HD para o PS3 que coloca tudo isso que eu falei em maior evidência, por apresentar melhorias e trazer os visuais em 1080p. Mas enfim, me conta aí, você já jogou God of War Ghost of Sparta? Não menospreza ele caso você não tenha feito isso só pelo fato dele ser do PSP. Ele é um jogo incrível sem sombra de dúvidas e você precisa jogar caso seja fã da série e não tenha feito isso. Mas enfim galera, eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso é importante pra caramba, e de quebra você faz a boa ação do dia, e também se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder absolutamente nada. São vídeos todas as terças e quintas, às 19 horas, e eu tô esperando por vocês, beleza? Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço, e a gente vai se ver na próxima. They will all try to stop